Hoje a gente vai falar de coordenadas polares, que é a unidade 11. Como que a gente define coordenadas polares? É simples. Dado um ponto P qualquer do plano, ao invés de a gente usar as coordenadas x e y dele, que nem a gente costumava, a gente vai mudar. Agora a gente vai usar como coordenadas do ponto essa distância dele até a origem, que eu vou chamar de R, e esse ângulo orientado θ, que vai do eixo OX até a semi-reta OP. Se você me der esse número R e esse número θ, eu consigo descobrir que é o ponto P, ao invés de representar como x e y, agora eu vou representá-lo como R θ, mas em coordenadas polares. Para converter do sistema cartesiano para coordenadas polares ou vice-versa, não é muito difícil. Observa aqui nesse triângulo que x é R cosseno θ, essa distância que eu acabei de marcar é R cosseno θ, e a coordenada y do seu ponto P é R seno θ. Isso vale mesmo que o ponto P esteja no segundo, terceiro ou quarto quadrantes, desde que o θ seja orientado da forma que a gente fez no desenho. Se você precisar transformar um ponto de coordenadas polares para cartesianas, essas duas fórmulas fazem isso para você. E vice-versa, se você tem o x e o y e você precisa do r e o θ, também não é difícil. O r é simplesmente raiz de x2 mais y2, porque é a distância de P até a origem, e do triângulo aqui você tira que a tangente de θ é y sobre x. Do θ tem que falar alguma coisa, porque tangente de θ igual a y sobre x não determina o ângulo θ. Né? Pode ser o arco tangente de y sobre x, ou pode ser vários outros ângulos. Em vez de escrever uma fórmula complicada com várias possibilidades, eu prefiro dizer o seguinte: usa essa fórmula, tangente de θ igual a y sobre x, e analisa os sinais de x e y para ter uma ideia do quadrante de θ. Se você souber quem é a tangente do ângulo e qual é o quadrante dele, você consegue determinar quem é o ângulo, a menos de módulo 2π. Se você trocar um certo ângulo θ por ele mais 2π, você está falando do mesmo ponto P. Que, aliás, é um problema dessa representação. Na representação em coordenadas polares, Rθ ou Rθ mais 2π é a mesma coisa, são duas representações para o mesmo ponto. Bom, essa aqui é a álgebra das coordenadas polares, essas são as duas grandes fórmulas que a gente tem que saber. Você pode também entendê-las geometricamente. Esse aqui é o grid em coordenadas polares. Como assim o grid? Esse círculo são todos os pontos do plano onde o R, que é a distância até a origem, é igual a 1. Esse círculo são todos os pontos do plano onde o R é 2. E assim por diante. Cada círculo desses é R igual a constante. Como é que é θ igual a constante? θ igual a π sobre 12, por exemplo, é essa semi-reta, saindo da origem, formando π sobre 12 radianos com o eixo AX. Essa reta aqui seria π sobre 6 radianos. Essa reta aqui, o θ é π sobre 4. E assim por diante. Cada uma dessas retas aqui, eu marquei só algumas, é claro, é um θ igual a constante. Cada uma dessas semi-retas é θ igual a constante. Ok? Note que θ igual a 0 é o eixo AX, é também θ igual a 2π ou θ igual a 4π, assim por diante. Todas essas retas podem ser representadas pelos ângulos que eu marquei aqui, ou ângulos côngruos a esse módulo 2π. Vamos fazer alguns exemplos? Como é que eu converto, por exemplo, essa equação para coordenadas polares? Ora, usando x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, você converte qualquer equação implícita em coordenadas polares. A letra A, por exemplo, ficaria assim: 2r cosseno θ, que é o x, 3r seno θ, que é o y, igual a 5. Acabou, está feito. Isso é a equação dessa reta em coordenadas polares. Você pode arrumar um pouquinho, talvez escrever o r em função de θ, isolar o r aqui, tudo bem. Mas para passar uma equação implícita de coordenadas cartesianas para polares, é realmente só substituir x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ e correr para o abraço. Isso vale para qualquer equação, por mais feia que seja. A letra B fica simplesmente assim. Troquei y por r seno θ, troquei x por r cosseno θ. Essa já é a equação implícita dessa curva em coordenadas polares. Você pode tentar arrumar um pouquinho, mas nessa particular não vai ficar muito melhor. Então eu vou parar aqui mesmo. Agora, se você tem uma equação de uma curva em cartesianas, mas paramétrica, aí é engraçado, você vai acabar usando as outras equações. Essas equações aqui são ótimas para converter
equações paramétricas de cartesianas para polares. Você vai jogar a função x e a função y aqui nessas equações e vai obter r é raiz de x2 mais y2 sobre 1 mais t² que vem do x2 e y2, e a tangente de θ, que é y sobre x, nesse caso é t². Você pode simplificar se você quiser. E para o θ tem um pequeno probleminha, né? Como eu falei, para você saber quem é o θ, você também tem que dar uma olhadinha no quadrante onde estão o x e o y. Então dá para ver aqui que se o t for positivo, esse x e o y estão no primeiro quadrante. Então aí sim o θ seria arco tangente de t², se t for positivo. Oficialmente, se eu estou fazendo isso algebricamente, eu vou ter que dizer que você tem que incluir também, se o t for negativo, tanto x como y são negativos. Então você está no terceiro quadrante, por isso não é arco tangente, é arco tangente mais π. Oficialmente, eu teria que escrever isso para t maior ou igual a zero, e para t menor que zero eu teria que escrever uma outra forma. Ok? Então é assim que você passa de paramétricas cartesianas para polares. É só substituir x e y nessas equações aqui. Claro que nem sempre você quer obter uma equação, às vezes você quer entender uma curva diretamente com coordenadas polares. Vamos ver um exemplo. Então aqui está uma curva já escrita em coordenadas polares, r igual a 1 mais θ sobre 2, onde θ é um real positivo, e eu queria entender essa curva sem escrever ela em cartesianas. Essa é uma curva que, se você escrever em cartesianas, vai ficar horrível de entender o que está acontecendo, não vai dar para enxergar nada. Melhor pensar direto em polares. Então vamos pensar um pouquinho. O que está acontecendo? Quando θ é 0, o r é 1. Vamos ver. θ igual a 0, r igual a 1. Mais ou menos esse ponto. À medida que o θ vai aumentando, o r vai aumentando também. Por exemplo, quando θ é π sobre 12, que é essa reta aqui, π sobre 12 é mais ou menos 0,26. Então isso aqui vai dar 0,26 sobre 2, vai dar 0,13, e o r vai ser um pouquinho mais do que 1. Quando θ for π sobre 6, π sobre 6, se você fizer a conta, é aproximadamente 0,52. Joga aqui 0,26, 1,26, o r é um pouquinho mais do que 1, é 1,26, está aqui. E assim por diante, à medida que o θ vai aumentando, θ igual a π sobre 2 é 1,57, o r vai ser aproximadamente 1,8. Quando θ for π, π sobre 2 vai dar 1,57, com 1 vai dar 2,57. O r finalmente vai passar de 1, 2 para 2,57, por aqui assim. Então isso aqui vai dar uma espiral. À medida que o θ aumenta, o r aumenta também. Eu não sou muito bom desenhista, mas eu posso fazer um esboço bem aproximado aqui. Quando o θ voltar a ser 2π, engraçado, o r agora vai ter um novo valor. 1 mais π, que é aproximadamente 4,14, mais ou menos. 4,14, 1, 2, 3, 4,14, mais ou menos aqui. Então isso aqui vai dar uma espiral aproximadamente assim. À medida que o θ aumenta, o r aumenta. Como eu falei, eu não sou muito bom desenhista não, então eu usei o GeoGebra para me ajudar. Vamos ver. Está aqui. Essa é a figura feita pelo GeoGebra. Uma espiral. Nota que eu fiz só θ positivo. Se o θ pudesse passar para o lado negativo, essa espiral ia continuar para o outro lado. Em algum momento, quando θ fosse menos 2, você teria r igual a 0, que corresponde à origem. A origem é r igual a 0 com qualquer θ. E depois, o θ ficando negativo, bom, aí vai depender um pouco do livro que você está usando. A maioria dos livros aceita você tomar r negativo com a seguinte interpretação. Se você me der um θ, digamos, de π sobre 4, e me der um r que é negativo, você vai marcar para o outro lado da semirreta. Então esse ponto aqui seria menos 2 π sobre 4 em coordenadas polares. R negativo significa anda na sua semirreta do π sobre 4, mas por outro lado, para o lado errado. Ou seja, menos 2π sobre 4 seria equivalente a 2 com π mais π sobre 4. Seria equivalente a você fazer r igual a 2 e aumentar o θ em π. A maioria dos livros permite R negativo, alguns não vão dizer isso. Se você permitir R negativo, então você pode continuar essa espiral para θs bem negativos, que vão dar R's negativos aqui. Se você fizer isso, você vai obter a seguinte figura. Um exercício interessante é descobrir qual é essa reta com relação a qual esta curva parece ser simétrica. Um bom exercício para você descobrir. θ igual a quanto? Dica, não é menos 2. Ok? Bom, então é isso. Coordenadas polares têm as duas equações fundamentais que transformam de x e y para rθ e de rθ para x e y. Na próxima unidade, a gente vai ver como é que ficam algumas cônicas em posições especiais. Em coordenadas polares, a gente vai ver que elas ficam extremamente bonitas. Até lá!